Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir no livro de 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo. Timóteo, capítulo 1. Timóteo, capítulo 1. De consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendem, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas afirmações. Vamos orar. Pai querido, nós, no nome do Teu Filho, nos achegamos a Ti nesta noite. Somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de nos reunir diante de Ti. Nós amamos a Ti, ó Pai, e confessamos que o Senhor tem sido muito bom para conosco. Mais um ano que o Senhor nos proporciona, mais um ano em que nós temos a oportunidade de vivermos para Ti, junto de Ti, aprendendo a fazer as coisas junto com o Senhor. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor, através do Teu Filho, disse que jamais nos deixaria, mas que sempre estaria conosco. Teu Filho disse que estaria conosco quando estivéssemos reunidos, e Ele mesmo ensinaria para nós o Teu nome. Queremos Te conhecer mais, Pai. Abre os nossos olhos para ver mais de Ti, da Tua santa palavra, quieta os nossos corações. Ajuda-nos, tanto os que ouvem, tanto os que falam, ajuda-nos, precisamos de Ti. Teu Espírito é quem pode nos tomar pela mão, Teu Espírito é quem pode nos dar as palavras de vida eterna. Nós não temos nenhuma palavra para dar a ninguém, mas o Senhor tem as palavras. Rogamos a Ti, Senhor, nos conceda as Tuas palavras nesta noite. Leva-nos cativos, a nossa mente, para que possamos nos concentrar naquilo que o Senhor deseja nos falar e, acima de tudo, Senhor, nos dê aquela disposição para vivermos a Tua palavra. Rogamos a Ti no nome do Teu Filho. Amém.
Irmãos, nessa noite eu gostaria de destacar os versículos 3 e 4, tomar como partida esses versos 3 e 4 com os irmãos. Mais especificamente, destacar uma palavra no original do versículo 4 e falar um pouquinho com os irmãos sobre isso. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ele estava Timóteo, que estava em Éfeso, ele estava próximo da sua morte, isso por volta do ano 64, e aqui no versículo 3 ele diz por que ele deixou Timóteo em Éfeso. Bem claro, ele disse: te deixei em Éfeso para que você admoestasse a certas pessoas, no caso certos irmãos, a fim de que não ensinem outra doutrina, que é uma questão muito séria, e foi, do meu ponto de vista, essa questão o grande problema que surgiu na igreja de Éfeso. E Paulo amava aqueles irmãos da igreja de Éfeso, porque Timóteo estava em Éfeso, e foi a igreja em que o apóstolo Paulo ficou mais tempo. Ele permaneceu ali 3 anos, e ele mesmo disse como é que ele procedeu naquela igreja durante 3 anos. É muito interessante, sempre é bom a gente ler. Eu não vou ler, os irmãos podem depois ler em Atos capítulo 20. Ele fala como é que ele viveu ali no meio dos irmãos. Ele disse: de casa em casa, ensinando com lágrimas, em provações. E aí ele usa uma expressão muito rica. Ele diz: nunca deixei de vos ensinar coisa alguma proveitosa. Eu gosto muito dessa expressão dele, porque o apóstolo Paulo era um homem que ensinava coisas proveitosas para a igreja. E ele disse que essas coisas proveitosas, mais um pouquinho à frente ele vai dizer que são coisas que estão dentro do desígnio de Deus. Era com isso que ele se ocupava. Só que ele disse assim: mas se levantarão no meio de vocês. Aqui está um ponto importante para a gente pensar. Se levantarão no meio de vocês certas pessoas. Se é no meio, são irmãos. Pedro diz que são irmãos. E ele disse que ensinarão coisas pervertidas. Então Paulo ensinava coisas proveitosas, mas existiam irmãos, e ainda existem irmãos que existem irmãos que ensinam coisas pervertidas. E Paulo estava demonstrando para aqueles líderes da igreja de Éfeso que a edificação da igreja, quando uma igreja quer andar sério com Deus, ela está edificando-se no meio de perigos, no meio de batalhas, no meio de guerras espirituais. E o apóstolo Paulo disse que temos que vigiar, temos que tomar cuidado. Todos nós precisamos tomar muito cuidado, porque se levantariam pessoas que ensinariam coisas pervertidas. E Paulo disse: tomem cuidado com isso. E a igreja de Éfeso não tomou cuidado com isso. Pelo contrário, ela permitiu isso, ela acolheu isso, e essa, do meu ponto de vista, é a causa de que 30 anos depois, quando João escreve para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, Paulo escreveu para a igreja de Éfeso em 60. Essa carta aqui que nós lemos em 64. E João escreve para a igreja de Éfeso em 90, lá na primeira carta do livro de Apocalipse. Meus irmãos se lembram que ele diz lá? Qual era a condição daqueles irmãos? Ele afirma certas coisas, mas ele também diz algo muito terrível. Ele diz: tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. O melhor aquela igreja tinha perdido. Tinha algumas coisas boas, mas tinha perdido o melhor amor. E tinha perdido o melhor amor porque não tinha vigiado na edificação dela mesma. E aí aquela igreja acolheu coisas que não deveria ter acolhido e se perdeu, se afastou do Senhor. E amado irmão,
nós precisamos pensar sobre estas coisas pervertidas. O que são estas coisas pervertidas? Que o apóstolo Paulo disse que seriam ensinadas no meio da igreja de Éfeso. Eu penso que essas coisas pervertidas são o contrário das coisas que nós não precisamos, as coisas que não são proveitosas para nós. São coisas muitas vezes atuais, são coisas muitas vezes inteligentes, são coisas muitas vezes que recebem uma roupagem religiosa, uma roupagem espiritual. São coisas que são ditas por pessoas que são cristãs, mas são coisas que nos afastam do nosso Deus. Nós estamos vivendo e estamos entrando num período cada vez mais terrível, em que nós temos que tomar cuidado com o que nós ouvimos, especialmente com aqueles que se dizem cristãos. Nós estamos vivendo em momentos, como disse o nosso irmão aqui no texto que ele leu, nós somos aqueles que assistem ao Senhor na sua casa nas horas da noite. E nós estamos nas horas mais trevosas da noite. São horas terríveis, são palavras muitas vezes que vêm com uma roupagem bonita, e nós gostamos de coisas que falam a nossa alma, mas que nos tiram aos poucos, nos afastam aos poucos do nosso Deus. O que tirou Éfeso do curso normal da carreira cristã foram as coisas pervertidas que esses irmãos escutavam e escutavam e escutavam. Coisas que são, muitas vezes, espirituais e que nos afastam. E não vai faltar vozes nesses últimos dias. Ezequiel tem uma profecia séria contra os profetas. E ele disse: ai dos profetas de Israel, que profetizam segundo o seu próprio coração e dizem: assim diz o Senhor. Mas o Senhor diz: eu não disse nada. Pelo contrário, vocês foram induzidos por espíritos enganadores. Paulo diz isso aqui. Você quer ver? Folheie aí umas páginas e vai ao capítulo 4. Irmão, nós estamos nas últimas horas e nós temos que estar alertas. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, os últimos tempos são os tempos que nós vivemos. Eles já viviam e nós também vivemos. Alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Amado irmão, não é terrível essa palavra de Paulo? O que você acha? Alguns apostatarão da fé. Se vão se apostatar da fé, é porque estão na fé, são filhos de Deus, mas aos poucos vão saindo do curso normal da carreira cristã e não percebem. E não percebem também que estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios que vêm através de muitas vozes, e apostatarão da fé. Uma irmã do passado disse assim: escute, todas as vezes que a fé é substituída, ela sempre será substituída pela religiosidade. Ou seja, nós hoje vivemos numa época em que muitos cristãos, igrejas lotadas, muitos professam ser cristãos, mas estão apostatados da fé. Estão vivendo uma religiosidade. Começa sem perceber,
e vai se afastando, e vai se afastando, e vai se afastando. São irmãos, fazem às vezes tudo certo, e fazem às vezes as coisas religiosas, mas estão afastados da fé. São pessoas como o filho que ficou na casa do pai. Lembra do filho pródigo? Os dois eram filhos. Nós temos os filhos que se afastam por um motivo de rebeldia, e nós temos uns filhos que ficam na casa do pai também por alguns motivos e estão afastados. Lembra que o pai disse para aquele filho? Ele disse: filho, tudo que eu tenho é teu. Ele tinha tudo, irmão, mas ele não desfrutava do que o pai tinha. A religião não permite que a gente desfruta do que o pai tem. O pai diz para ele: tudo é teu, filho, mas você não gosta de comer novilho cevado com a gente. O religioso não come de Cristo. O religioso, ele está vazio, ele é reto, ele tem muitas coisas religiosas, ele tem comportamento, ele tem muita coisa boa, mas ele é vazio de realidade espiritual. Vazio, mas cheio do quê? Do que o religioso está cheio? Sabe do quê? Orgulho, justiça própria e rebeldia. Sabe o que é religião? Religião é orgulho, justiça própria e rebeldia camuflada. Isso é religião. Todo religioso, ele pode ser corretíssimo, ele pode fazer as coisas certinho, ele pode frequentar as suas reuniões, ele pode dar a sua oferta, ele pode ter até as suas leituras devocionais, faz coisas que todo mundo faz, mas dentro dele é cheio de orgulho, justiça própria e rebelião. Está afastado do Senhor. Isso não agrada a Deus. Quer um exemplo de um homem assim na Bíblia? Melhor exemplo para nós? Jó. Melhor exemplo para nós. Homem íntegro, que mais? Reto, que mais? Temente, se desviava do mal. Tem mais uma característica, são 5, eu esqueci. Ele era tudo isso, irmão, porque a religião dá uma certa integridade para você. A religião dá uma certa retidão para nós. A religião dá bom conhecimento intelectual para nós. A religião dá muita coisa para nós. Muita coisa. Muita. Mas Jó era um homem cheio de orgulho, justiça própria e rebeldia. Percebe? Ele era o homem maior. O próprio Deus disse: ninguém é maior que ele. Quando ele passava na rua, Jó capítulo 29, as pessoas até falavam: meu Deus, que homem. Já viu pessoas assim? Pessoas que quando chega num lugar, quando ela chega, a gente até fica com vergonha de falar alguma coisa, não é? Tem gente que é assim, não é? Chega, você fica até com vergonha de falar. Tamanha é, às vezes, a austeridade, a impecabilidade daquela pessoa. Você fica até com medo de falar alguma coisa do lado dela. Jó era assim. Quando ele falava, as pessoas até botavam a mãozinha na boca. Quando ele chegava, os jovens até se retiravam. Que homem, irmão. Que homem. Mas era um escravo da religiosidade dele. Era um escravo da beleza dele. Era um escravo da glória dele. Era um escravo da, não sei nem se tem essa palavra, da boniteza dele. Tem essa palavra? Acho que não deve ter. Do espelho dele. Você sabe o que é espelho? Você sabe o que é espelho? Espelho é aquilo que nós temos, que nós amamos mais do que o nosso Deus. Isso é o espelho. Religiosidade, irmão. As pessoas religiosas, algumas delas amam ser conhecidas pela sua retidão.
Algumas pessoas religiosas amam ser conhecidas como trabalhadores, pessoas que fazem, que servem, que isso, que aquilo, amam ser conhecido por isso. Pessoas religiosas amam ser conhecidas pelo seu conhecimento, pela sua intelectualidade, elas amam essas coisas, é o espelho delas. E nenhum religioso quebra o seu espelho. Nós não quebramos o nosso espelho, irmão, não quebramos. Quando nós enveredamos por esse caminho de se afastar do Senhor, e vamos entrando pelo caminho da religiosidade, e vamos nos aproximando por isso aí, nós vamos encontrando algumas coisas que nos dão valorização, que nos dão segurança, que nos dão satisfação. Essas coisas são os nossos espelhos. Por isso o Senhor disse o que para Jó, lembra? Jó, você pode abater o orgulhoso? Nenhum de nós consegue abater uma pessoa religiosa, orgulhosa, cheia de justiça própria. Por isso que o Senhor comparou a Jó aqui. Lembra? Nossa tradução colocou como hipopótamo e crocodilo, mas não é isso que diz o hebraico. Tenho dito aos irmãos, graças a Deus pelos tradutores, mas seria bom se eles colocassem alguns termos que não dá para saber o que é. Não dá. Lá está colocado como hipopótamo e crocodilo, mas não dá para saber. A palavra hipopótamo é behemoth no hebraico. Ninguém sabe o que é behemoth. O Senhor disse que o behemoth tem a cauda como de um cedro. Ora, hipopótamo nem cauda tem. Você já viu a cauda de um hipopótamo? É desse tamanhozinho aqui. Então como é que eu posso dizer que é hipopótamo? Se o Senhor está dizendo que a cauda do behemoth é como a cauda de um cedro. Mas foi traduzido como hipopótamo. Pode ser o hipopótamo, pode não ser o hipopótamo. A tradução é besta. Uma besta fera. Behemoth. E o que foi traduzido como crocodilo é Leviatã. Leviatã pode ser até um dragão no hebraico. Leviatã pode dar a impressão até de um dinossauro, segundo alguns estudiosos. Sabia que alguns estudiosos usam o Leviatã para dizer que houve dinossauro no passado? Porque pode até ser isso. É um monstro, pode ser um monstro terrestre, como pode ser um monstro marinho. O que Deus está dizendo para Jó? Deus está dizendo assim: Jó, a tua religiosidade fez de você uma besta e um monstro. Que coisa, não é, irmão? A nossa religiosidade faz de nós bestas, feras, ferozes e monstros. E o Senhor diz assim: quem é que pode trazer esses monstros para perto de si? Quem pode colocar um gancho na boca desses monstros e trazer para perto de si? O Senhor faz essa pergunta para Jó. Sabe quem só pode fazer isso? O nosso Deus. Sabe por quê, irmão? Presta atenção. Isso é um fato importante. Quando nós vamos nos afastando do nosso Deus, na medida em que o nosso afastamento vai se tornando cada vez maior, a nossa religiosidade cada vez maior, só Deus pode nos trazer de volta. Nós temos que clamar por misericórdia, pedir: Deus, me tira dessa minha religiosidade. Amados irmãos, é algo terrível. Quantos irmãos e irmãs nem estão envolvidos em pecados grosseiros, mas são religiosos, orgulhosos, cheios de justiça própria e cheios de rebelião dentro de si. Mas tem comportamento certo, fala coisas bonitas, citam a Bíblia e sabem versículos bíblicos, são corretíssimos em seus comportamentos, mas estão cheios de orgulho, de justiça própria e de rebelião. Amado irmão, que terrível! Paulo disse que nos últimos dias nós estaríamos vendo isso aí. Pessoas apostatadas dentro das igrejas, mas apostatadas dentro da casa do Pai, mas apostatadas.
Isso não pode agradar a Deus, mas graças a Deus que o Senhor foi lá e pegou o Jó, né? O Senhor fez uma obra tão maravilhosa na vida dele, não fez? Hã? Vamos só ver a confissão dele, que veio ao meu coração agora. Marca aqui, eu quero voltar aqui, a confissão linda que ele fez. Jó 41. Jó fica antes do livro de Salmos. Olha que confissão maravilhosa. Pensei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa palavra plano aqui, ela está em coerência com a palavra que nós lemos lá em Timóteo, mas que foi traduzida como serviço, mas é outra palavrinha. 42, obrigado, Valente. Jó 42. Agora eu conheço os teus planos. A palavra lá em Timóteo é economia de Deus. Ah, irmão, que palavra rica. Quem é aquele que dissestes que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, aqui, falei de coisas que não entendia. Esse é o religioso. Ele acha que ele sabe muito, mas fala de coisa que não entende, como diz Paulo, né? Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Ah, agora ele mudou, não é mesmo? Agora ele mudou, porque antes era, vem aqui que eu vou te ensinar. Era essa a palavra dele para Deus. Agora ele fala diferente. Agora vem aqui e eu vou te perguntar e tu irás me ensinar. Ah, mudou completamente. Mudou muito, não mudou não? Aí ó, o 5. Eu te conhecia só de ouvir. Irmão, será que não é essa a condição de muitos nos últimos dias? Mas agora os meus olhos te veem. Agora sim tem um relacionamento real com o Senhor. Por isso ele diz, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha o versículo 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, os amigos de Jó, porque os amigos de Jó tinham luz, e Jó também tinha luz, e Jó, na luz dele, da conhecimento bíblico dele, ele só se defendia, e os amigos de Jó, na luz deles, só defendia a Deus. Você sabia disso? Que os amigos de Jó estavam defendendo a Deus? E Jó estava se defendendo. Então eles defendiam a Deus e atacavam Jó, e Jó se defendia. Era essa a discussão em todo o livro. Agora olha o que o Senhor disse para os amigos de Jó, para o pessoal que conhecia a Deus. A minha ira, irmão, fica tranquilo, tá? Os gritinhos é vida. Vida faz barulho. Se fosse no cemitério, estaria o silêncio, mas vida faz barulho. Graças a Deus pela vida, viu? Esquenta com isso não. Nossa casa não é barulhenta? A minha é. É vida, alegria. Tá? Deixa a criançada. Não tem salinha para elas, a gente tem que suportar elas. Então deixa elas gritarem, chorarem, brincarem, as crianças do lado. Fica tranquilo, paciência, tá bom? Com as crianças. Vamos lá. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto. Ó, eles defenderam a Deus o tempo todo, e Deus está dizendo, vocês não falaram de mim o que era reto. Como o meu servo Jó. Jó falou que era reto. Onde? Aqui no capítulo 42. Agora ele falou que era reto. Palavras de arrependimento, de volta ao Senhor.
Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Agora olha aqui, irmão, pensa nisso. Para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, para que Ele não nos trate segundo a nossa loucura, em achar que estamos agradando o Senhor, porque temos uma religiosidade, quando na verdade nós estamos afastados do Senhor. O Senhor nos ajude nisso. E o que fez aqueles irmãos de Éfeso chegarem naquele ponto da carta? O que? Volta lá em Timóteo, vamos ver o que fez. Temos que sublinhar isso, irmãos. Isso é sério. É por causa dos dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos sublinhar isso. Timóteo 3, 4, versículo 1. Temos que sublinhar isso. Apostasia da fé vai nos levar a algum tipo de religiosidade, irmão. Qual é o motivo? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Amado irmão, é por isso que o apóstolo João disse: provai os espíritos. Sabe por quê? Porque quando o povo de Deus está reunido, todas as vezes que o povo de Deus está reunido, os espíritos se movem no meio do povo de Deus. Você sabia disso? O apóstolo Paulo, quando vai trabalhar sobre o culto cristão, 4 capítulos na epístola de 1 Coríntios, no primeiro capítulo ele trabalha sobre a necessidade de se ter autoridade no culto cristão. Ele disse assim: as mulheres sejam submissas aos homens. Não falou maridos, falou homens. Os homens sejam submissos a Cristo, e Cristo a Deus. E ele diz: por causa do quê? Lembra o que ele falou? Por causa do quê? Por causa dos anjos. Ele não disse se são anjos fiéis ou se são anjos infiéis. Ele não falou. Mas o fato, irmão, que se a igreja não está dentro de uma submissão ao Senhor, dentro de uma autoridade estabelecida pelo Senhor, essa igreja, essas pessoas se abrem para serem instruídas por espíritos enganadores e por ensinos de demônios. Quantas casas onde não há autoridade estabelecida por Deus está sendo ensinadas por espíritos enganadores e doutrinas de demônios? Irmão, nós temos que prestar atenção nisso. Isso é um fato perigosíssimo. Nos últimos tempos, Paulo disse que aconteceria isso. E há um fator que favorece isso. Paulo disse: há um fator que favorece essa apostasia, esse acolhimento a ouvir coisas boas, agradáveis, coisas que saem fora daquilo que Deus tem para a sua igreja, porque Deus tem algo para a sua igreja, e nós temos que ser fiéis a isso. Mas nós, muitas vezes, queremos ouvir outras coisas. Paulo diz isso, você quer ver? Abre 2 Coríntios, um pouquinho para frente aqui, você vai ver ele falar isso, no capítulo 4 de novo. Dá uma olhadinha. 4:3. Aqui ele vai dizer o que favorece esse tipo de coisa, amados irmãos. 4:3, 2 Timóteo 4:3. Pois haverá tempo, é o tempo que nós estamos vivendo, os últimos tempos, em que não suportarão a sã. O que é a sã doutrina? É o que eu vou mostrar para os irmãos agora, que Paulo mandou Timóteo pregar. Eu falei primeira? Irmãos, me perdoe, é a idade, viu? Eu fiquei mais velho agora há poucos dias. É a idade. É 2 Timóteo 4:3.
pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É o tempo que nós vivemos, as pessoas não estão mais suportando a sã doutrina. Vou mostrar lá o que Paulo mandou Timóteo pregar. Vou mostrar para os irmãos. Está naquele texto. Pelo contrário, essas pessoas vão procurar pregadores segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade de Deus. Os homens hoje, os cristãos, eles estão correndo atrás de pregadores, e hoje não faltam vozes, né? Na internet principalmente, que pregam coisas que agradam os nossos ouvidos. Quanta besteira tem nessa internet, e quanta besteira os irmãos e irmãs estão se alimentando, comendo essas coisas. Essas coisas só fazem uma coisa: te afasta do Senhor. Nós temos que ter um desejo pela verdade de Deus, o que Paulo mandou Timóteo pregar. Você quer ver? Volta lá em 1 Timóteo agora. Volta lá, no texto que nós lemos. Foi isso que ele mandou Timóteo pregar. Ele falou: deixei você aí para corrigir as pessoas que ensinam outras coisas. Olha, irmão, e o que Timóteo vai ensinar? Nem se ocupe, 1 Timóteo 1,4, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que? O serviço de Deus na fé. Sabe o que ele está dizendo para Timóteo? A palavra serviço aqui, você pode escrever, se você gosta de escrever na sua Bíblia, é economia. Paulo está dizendo: Timóteo, eu deixei você para corrigir essas pessoas que estão ensinando coisas pervertidas. Eu quero que você ensine coisas que promovem a economia de Deus. Deus tem uma economia, e o que alimenta o povo de Deus é a sua economia. Essa palavra economia, ela é uma das palavras mais ricas da Bíblia. No grego é oikonomia. Oiko de edifício, de casa, de onde vem a palavra edificação. E nomia de lei, é a norma da casa. Deus tem uma norma na casa dele. Deus tem um alimento para o seu povo. Essa palavra é traduzida como dispensação, edificação, comissão, mordomia. Por isso Paulo dizia: eu sou um oikonomos, eu sou um mordomo. E Timóteo, você também é um mordomo. E Paulo chegou a dizer: a economia de Deus me encomendou, e a minha ocupação é somente a economia de Deus. Eu vivo para promover a economia de Deus, porque o que alimenta o povo de Deus é a economia de Deus. É o que Deus preparou para nós, é por onde Deus se dispensa. Irmão, nós temos que nos ocupar com a economia de Deus. Cuidado, porque nós estamos vivendo em dias em que tem muita coisa que se diz cristã, que usa a Bíblia, é gostoso, faz bem para a nossa alma, e não faltam pregadores assim, mas só toca a nossa alma e não edifica o nosso espírito. Estas coisas, por mais bonitas que sejam, vão nos afastar do nosso Deus. Vai aos poucos, aos poucos, aos poucos, e quando vê, está bem distante do Senhor. O diabo tem um interesse, irmão, bem firme ele tem. Sabe o que? É nos afastar da economia do nosso Deus. Esse é o interesse dele. Ele sabe que o nosso Deus tem um compromisso com a sua economia. Ele sabe muito bem disso. O que é a economia de Deus? A economia de Deus quer dizer que nós temos um Deus muito rico. E esse Deus que é muito rico, ele se dispensou ao seu Filho, Jesus Cristo. E o Filho e o Pai se dispensaram ao Espírito Santo.
E por causa da obra da cruz de Cristo, o Pai e o Filho dispensaram tudo por meio do Espírito Santo à igreja. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 3, tudo é vosso. Irmão, nós somos ricos. Não é verdade? Nós somos um povo rico. E tudo que o diabo mais deseja é nos convencer de que nós somos pobres. Porque qual é o desejo do diabo? O que se faz com o pobre? O que se faz com o pobre? Sabe o que se faz com o pobre? Se escraviza. Os senhores do mundo são 13 famílias. Eles têm 80% da riqueza mundial. Eles querem 100%. Sabe por quê? Porque eles querem escravizar os homens. Com pobre, a gente escraviza. Porque é pobre. E o diabo sabe que se ele incutir na nossa cabeça de que nós somos pobres, nós vamos ficar desesperados atrás de muitas coisas. Sendo que nós temos tudo no bendito Espírito Santo que habita dentro de nós. E muitas vezes nós vivemos como aquele americano, sabe? Teve um americano aí, lá nos Estados Unidos, que era pobre. Ele se achava pobre. E ele dormia em cima de uma terra que era dele, bem pobrezinho. E quando ele morreu, uma empresa norte-americana foi cavucar bem no lugar onde ele dormia. E a hora que estavam lá fazendo um buraco, cavucando, sabe o que descobriram? Bem no lugar onde ele dormia? Petróleo. O homem era milionário, mas vivia como miserável, pobre. Isso existiu, esse homem. Muitas vezes é assim que nós vivemos, em tamanha pobreza. Reclamações, murmurações, críticas duras, muitas ansiedades, preocupações, angústias, pobreza. Amados irmãos, o nosso Deus é riquíssimo e Ele nos deu tudo. E lá na eternidade, na economia dele, ele elaborou um plano lindo, colocou o seu Filho como centro para reinar sobre tudo, e ele nos deu para o seu Filho para reinar com ele. Oh, meu irmão, nós somos um reino de sacerdotes, nós somos um povo rico. Do que nós precisamos ouvir? Nós precisamos ouvir da economia do nosso Senhor, de como Ele é rico e de como Ele nos fez ricos em Cristo Jesus. E o que Ele está fazendo hoje? Um trabalho árduo. Ele está trabalhando arduamente, porque na sua economia Ele tomou em conta a nossa queda, Ele enviou o seu Filho, Ele nos deu o seu Espírito Santo, e agora, nessa presente era que nós vivemos, Ele está chamando mordomos, ou economos, mordomos fiéis. Deus busca mordomos fiéis. Quem são os mordomos fiéis? São aqueles que sabem que o seu Senhor é muito rico e deu para eles toda a sua riqueza para eles administrar. Esses são os mordomos fiéis. Num sentido restrito, a economia de Deus está ligada a nós, a igreja. Deus busca mordomos fiéis para cooperar com Ele no que Ele está fazendo, na edificação da sua igreja, do seu povo. Mas no sentido mais abrangente, universal, a economia de Deus diz respeito ao nosso mundo. Deus tem um programa, está tudo dentro do programa de Deus, amado irmão. Deus está administrando esse mundo, Ele tem um programa, e Paulo mostrou o programa dele aqui, em Timóteo. Deus tem um programa, e esse programa está em etapas, e Ele vem administrando esse programa de maneira soberana e não tirana, porque soberania não é tirania, Deus é soberano. Ele vai administrando tudo, até chegar naquilo que Paulo disse, a economia da plenitude dos tempos, e então, disse o anjo, cumprir-se-á o mistério de Deus.
O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! Os mordomos vivem para isso, irmão. Os mordomos vivem para isso. Oh, amado irmão, eu quero ser um mordomo fiel, e você? Mais um ano juntos, esperando pela vinda do Senhor. Amém. Será que Ele vem nesse ano de 2019? Eu estou esperando, irmão. Estou esperando. Confesso para vocês, eu estou esperando. Irmão, nós estamos desejosos pelo Senhor. Sim, o Senhor nos dá tantas coisas boas, família, né? Fazemos viagens, vamos conhecer outros lugares. É tão gostoso, prazeres tão maravilhosos que o Senhor nos dá. Mas o nosso coração anela por Ele, pela vinda dEle, pelo seu reino sobre essa terra, onde Pedro diz, vai habitar justiça nessa terra. O mordomo, ele está se ocupando com isso. Eu tenho pedido ao Senhor, sabe, irmãos, tenho orado ao Senhor, ainda não consegui, confesso aos irmãos, tenho falado, Senhor, me ajude, eu quero aprender, cada palavra que eu falar, cada coisa que eu fizer, eu quero aprender a promover a tua economia, Senhor. Senhor, eu quero cada reunião que eu for, eu não quero me promover, eu quero promover a tua economia, Senhor. Senhor, eu quero cada visita que eu fizer, não é para me promover. Quantas visitas eu fiz no ano? Sai fora disso, eu estou fora disso. Eu quero cooperar com a tua economia, Senhor. Cada visita, cada conversa com os meus irmãos, Senhor, me ajude, estou orando o tempo todo. Senhor, eu quero cooperar com a tua economia, Senhor. Quero ser um mordomo fiel. Com cada pessoa com quem eu me encontrar, Senhor, eu quero cooperar com a tua economia, Senhor. Senhor, me ajude. Senhor, eu quero ser o melhor esposo por tua economia, Senhor. Aleluia. Eu quero que os meus filhos sejam filhos que te amam por tua economia, Senhor. Não para que inglês possa ver os meus filhos, porque se eles se afastarem de ti, Senhor, eu creio que aquele que começou a boa obra na minha casa vai completar essa obra, Senhor. Eu não quero que os meus filhos sejam religiosos, Senhor, que os meus filhos tenham um comportamento correto, Senhor. Eu quero que os meus filhos te amam como eu te amo, meu Pai. Amém. Irmão, eu tenho orado isso, Senhor, eu tenho pedido isso, meu Senhor. Me faça um mordomo fiel, porque o que passar disso é religião. Percebe? O que passar disso é religião. Não é verdade, irmão? É religião. Não é? Nós temos que viver para apressar a vinda do nosso Senhor. Isso é viver para promover a economia de Deus. Viver para apressar a vinda do nosso Senhor. Ou seja, vou encerrar. O que nós podemos fazer? Qual é o melhor que nós podemos fazer? Sabe qual é o melhor que podemos fazer? É orar ao Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia de mim e me faça um mordomo fiel. É o melhor que podemos fazer e responder ao Senhor naquilo que Ele vai falando conosco, não é verdade? Acho que é o melhor que podemos fazer. Porque se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura mesmo, se você realmente entregou a sua vida a Cristo mesmo, você é um mordomo. Todos nós somos mordomos. Agora existem os mordomos fiéis e existem os mordomos infiéis. Existem os mordomos que administram as coisas do seu jeito e existem os mordomos que administram as coisas do jeito do Pai, do jeito de Deus. Tá certo? Sim. O nosso Senhor disse que o mordomo fiel, o nosso Senhor, palavras dele, o mordomo fiel é um mordomo, como é que ele fala? Prudente e vigilante. Esse é o mordomo fiel, prudente e vigilante.
É um mordomo com quem Deus pode contar. É um mordomo que Deus pode encomendar as suas riquezas. É um mordomo que Deus pode dar os seus negócios e dizer: filho, administra para mim. Porque, irmão, nós não somos dono de nada. Mordomo não é dono, tá certo? Mordomo administra. Nós não somos donos de nada do que nós temos, de nada. Nós somos mordomos e nós temos que administrar as coisas para o nosso Senhor. Cada dinheiro que cai na sua conta, você tem que administrar para o Senhor, para a economia de Deus. O seu tempo para a economia de Deus. A sua família para a economia de Deus. Tudo nós administramos para Deus, com aquele anelo no nosso coração. Qual? De que um dia nós chegaremos diante do nosso Senhor e Ele vai dizer para nós: ou, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou, servo mau e infiel, fostes infiel no pouco. E aí, o Senhor vai lidar com esse servo. Mais um ano, irmão. Quem sabe o Senhor volta nesse ano. Amém. E sabe o que ele disse? Bem-aventurado o mordomo, que quando seu Senhor vier, o achar fazendo assim. Bem-aventurado, mas infeliz do mordomo, que ele não achar vivendo assim. Como? Esperando, aguardando e promovendo a volta dele, a economia dele. Pensa nisso, tá bom? Esse era o encargo de Deus para os irmãos essa noite. Vamos orar.